Em Feira de Santana, 7 e 8, de volta aí o Dilson Barbosa. Bom, a gente vai conversar agora com o deputado federal Márcio Marinho, do Republicanos, ele que também é presidente estadual do Republicanos. Esse é o quarto mandato, é o vice-líder do partido na Câmara dos Deputados. Entre outros assuntos, a gente vai falar sobre a presença de negros na política. Dados que chamam a atenção, inclusive, né, da própria Câmara. Indicam aí que apenas 24% dos deputados federais são negros. E esse é o ponto de partida do nosso papo de hoje com o deputado federal Márcio Marinho. Deputado, muito bom tê-lo aqui conosco. Quero agradecer a disponibilidade de bater esse papo conosco, de nos atender na manhã desta segunda-feira. Na sua avaliação, deputado, por que os negros não são maioria no Congresso, embora sejam maioria na população? Que projetos têm sido defendidos nesse sentido, né, na própria Câmara, para que negros ocupem lugares de destaque tanto na política quanto em outras esferas? Como é que o senhor enxerga esse cenário? Bom dia, muito bom tê-lo aqui conosco. Bom dia, Dilson Barbosa. Eu quero dar um bom dia a todos os ouvintes da Rádio Princesa FM e em especial do programa Bom Dia Feira. É uma alegria estar falando com vocês nessa manhã de segunda-feira. Muito obrigado pelas palavras. Olha, essa pergunta que você me faz da participação de forma objetiva dos negros em espaços de poder é uma coisa que a cada dia a gente está se movimentando, trabalhando com o objetivo de ocupar esse espaço. Você sabe que desde as redemocratizações, desde as revoluções, sempre os negros foram subjugados e sempre não deram o espaço que os negros teriam que também ocupar. Só que no Brasil isso se torna mais alarmante, porque quem construiu esse país, na verdade, foram os negros, mas sempre na base do receber a migalha, o pouquinho. O último, na verdade, que as pessoas pensavam eram os negros. Só dizer que há bem pouco tempo os negros não eram nem tidos como pessoas, né? Não tem nem tido como gente. E isso vem estando na mente das pessoas por muito tempo, principalmente no período período colonial, onde na verdade não tinha eleição, as pessoas eram nomeadas e em nenhum momento pensava no negro para nomear. E isso vem de forma histórica até o dia de hoje. É só você olhar para as cortes, você vê de forma predominante os brancos, nada contra os brancos, mas essa é uma realidade que salta aos nossos olhos. Quando você olha para o poder executivo, da mesma forma, você percebe que a ausência de negro é alarmante também. É um processo que o país está passando, o mundo todo está passando, que a gente a cada dia está construindo. Quando você fala de 24% da representação negra no espaço de poder, isso para nós é um avanço, não estamos satisfeitos, mas é um avanço. Quem não tinha nada e já começa a avançar dessa forma. Logicamente que isso passa por uma mudança de pensamento das pessoas, de comportamento das pessoas. O governo, de um certo modo, seja municipal, estadual, federal, vem também criando ações para que esse espaço, a partir de cotas de espaço, sejam importantes para equilibrar de forma na formação, na verdade, intelectual dos negros, para que eles possam ocupar esse espaço de poder. Isso é muito positivo, mas ainda é muito pouco. Tanto é que, recentemente, o Supremo Tribunal Federal, já por determinação e também do TSE, reservou uma cota dos recursos de fundo partidário, fundo eleitoral, para a participação, para o apoiamento, para o financiamento de pretos e pardos e mulheres também. Com qual objetivo? De pelo menos equilibrar, até porque isso antigamente, Fernando e Dilson, esse recurso ficava sob a responsabilidade do presidente do partido, que na maioria das vezes tinha lá os seus escolhidos e acabavam financiando campanhas de pessoas brancas e deixando os negros à margem do financiamento. Hoje não.
aquilo que for gasto com branco, por exemplo, se na minha chapa de deputado federal tiver 70% de negros, os 70% dos recursos que eu receber de fundo partidário, de fundo eleitoral, eu tenho que gastar com negros. Isso é muito importante justamente para equilibrar essa correlação de forças nas câmaras de vereadores, no executivo municipal, a exemplo de prefeito, governadores, deputado estadual e deputado federal. Isso vai ser um avanço para nós, afrodescendentes, negros e mulheres também. Pois é, e a gente sabe, deputado, que uma coisa acaba ficando diretamente relacionada à outra, né? O racismo e vulnerabilidade social. Claro que uma coisa pode não ser, em alguns casos, né, causa da outra, mas em outros até sim, né, ou contribuem bastante. E o senhor tem projeto também que requer 10% das vagas de estágio para menores em situação de vulnerabilidade, né? Eu queria que o senhor explicasse também um pouquinho isso, como é que funciona e em que trâmite que está esse projeto, inclusive. Então, o projeto, o número dele é o 534/2023. Qual é o objetivo dele? Como você já disse, é reservar 10% das vagas em estágios para menores em situação de vulnerabilidade ou em acolhimento institucional, e as adolescentes que são mães também. Você sabe que esse espaço, às vezes você vê um certo jovem, uma pessoa madura, sem nenhum tipo de oportunidade na vida, é porque justamente na hora que tinha que pensar em fortalecer a educação ou dar um espaço para que essa criança, né, esse senhor, esse jovem que um dia foi criança, que esteve também na vulnerabilidade, não se deram esse espaço. E a gente quer justamente que as empresas proporcionem esse estágio para essas pessoas que vivem em vulnerabilidade. A gente não pode, de forma alguma, permitir que, por alguma questão de separação ou de perda de um familiar, ou da mãe, ou do pai, essa criança tenha prejuízo na sua formação. E aí a gente quer que justamente, através dessa lei uma vez aprovada, que essas crianças, que esses jovens tenham esse espaço para a sua formação. Você sabe, Dilson e Fernando, eu tenho um filho de 20 anos, logicamente que ele não está em vulnerabilidade, mas ele hoje estagia. E quando ele chega em casa, ele chega muito feliz da vida, porque é uma conquista dele, é mais um espaço de conhecimento para ele, para ter experiência, para poder ter a capacidade de, quando passar esse período do estágio, ele possa ser encaminhado para qualquer espaço para poder trabalhar. Mas, se a gente não der a oportunidade para esses jovens e mães também em vulnerabilidade, a gente está aí também condenando o futuro desses jovens e dessas mães. Então, o projeto está sendo bem acolhido na Câmara Federal, está passando por várias comissões temáticas, e eu tenho certeza que, como aquela casa é muito sensível, principalmente com as questões de adolescentes, nós vamos estar aprovando de forma majoritária, promover, o Fernando e Dilson, promover a integração social com estímulo para o cidadão que está nessa dificuldade e, querendo ou não deixa de ser uma iniciação, na verdade, no mercado de trabalho. Então, o objetivo é esse, inserir o jovem no mercado de trabalho. Bom, deputado, eu queria falar um pouquinho agora de política com o senhor, porque a gente está vivendo esse período, né? Esse ato entre uma eleição e outra, a gente sabe que muita coisa acontece em relação às articulações. Eu queria pegar como ponto de partida as últimas eleições. O senhor foi, inclusive, um dos cotados, né, para ser vice na chapa do ACM Neto. Isso acabou não acontecendo. Quais pontos o senhor destacaria para que a chapa do ACM Neto não tivesse sucesso no pleito de 2022? Há quem diga, inclusive, que essa demora na escolha pelo vice também possa ter exercido algum tipo de influência, né, para que a chapa tivesse mais unida, pudesse de fato
caminhar juntas, sabendo a sua composição. Como é que o senhor analisa, né, essa eleição de 2022 para governo do estado e especificamente a chapa do ACM Neto? Olha, o Fernando e Dilson, penso eu que o prazo estava dentro do limite, né? Você percebe que todas as formações de chapas, elas acontecem próximos das convenções partidárias. E, antes disso, são as conversas que são feitas com os partidos que integram a base de apoio. Então, o prazo não foi fora, não. Logicamente que você tem que escolher um nome que possa estar contribuindo para o fortalecimento da chapa com o objetivo de ganhar as eleições. E aí é que acontece justamente a depuração, as conversas, os diálogos, as negociações, as pesquisas, tanto qualitativas quanto quantitativas, que indicam os nomes de quem agrega mais na chapa majoritária. Você sabe, em nenhum momento a gente disse que seria o candidato, mas o nosso nome estava posto pelo partido desde que uma das posições na chapa de ACM Neto era do Republicanos, tanto prioritariamente era a vaga do Senado. Não foi possível por conta, e a gente compreendeu, da vinda do PP para a base de Neto, e eles colocaram como condicionante, isso faz parte do jogo político, a ocupação da indicação da vaga do Senado. E aí nós conversamos bastante, porque o nosso objetivo realmente era ganhar as eleições, demos um passo atrás em relação ao Senado e ficamos com a indicação da vice. E aí dentro do partido tinha a Ana Coelho, que já era filiada do partido, tinha o meu nome e tinha o nome de Marcelo Nilo como os principais nomes. Você sabe que as pesquisas que a gente tinha, até de consumo interno, o nosso nome pontuava muito bem, até às vezes melhor do que vários candidatos que estavam pleiteando também a ocupação na majoritária. Mas aquilo que eu te falei, Fernando e Dilson, às vezes, algumas questões que não são relevantes, as pessoas fazem relevantes. A exemplo, a formação religiosa, a questão de ser negro, de não ter uma família política. Isso pesa muito, às vezes, na cabeça de algumas pessoas que não querem dar o espaço para que a gente possa estar ocupando. Não estou dizendo com isso que a gente sofreu veto ou censuras, não é isso. Mas a gente percebe que parte disso é uma realidade. E quando nós percebemos que não iria dar para o nosso nome estar na ocupação de alguns espaços, a gente, então, foi para disputar a reeleição como deputado federal. Mas não foi só isso. Neto perdeu. Bom, deputado, para ser regimental, né? A gente combinou com sua assessoria. Eu sei que o senhor tem viagem para fazer agora. A gente combinou um determinado tempo que está chegando já quase ao fim. Eu queria, como última pergunta, já que eu falei de política e falei de eleições e desse período, né, entre uma eleição e outra, como é que está a articulação do Republicanos para as eleições municipais no ano que vem? A gente sabe que aqui em Feira de Santana, por exemplo, teve um papel determinante nas últimas eleições. A gente teve aqui os então candidatos Colbert Martins e Zé Neto indo para o segundo turno, com o Zé Neto inclusive à frente do Colbert Martins, e o apoio do deputado José de Arimateia, que é uma representação importante do Republicanos e foi o candidato do Republicanos aqui, foi determinante para decidir, né? Inclusive foi uma disputa por esse apoio, porque de fato ele representava um percentual de votos que poderia decidir, como decidiu as eleições em favor do atual prefeito Colbert Martins Filho. Para 2024, como é que está a articulação dentro do partido para a Prefeitura de Salvador, Prefeitura de Feira de Santana e demais prefeituras também aqui da Bahia? Só fechando, Fernando, Neto perdeu, foi para a máquina chamada Lula 13, a máquina do Estado que trabalhou de forma pesada com convênios para os municípios. Isso é uma realidade. Então, Neto perdeu, foi para Lula e para a máquina do Estado que trabalhou com muita força
no estado da Bahia. Em relação às eleições municipais, a gente ainda não tem nenhum tipo de definição, estamos conversando com a Arimateia, estamos conversando com o Pablo, estamos conversando com o Tom, mas ainda não temos nenhuma definição. Como também o nosso acordo político com o grupo de Couber Martins, ela tem um prazo de validade. O prazo de validade termina quando termina o mandato do Couber Martins. Enquanto a eleição de 2024, eu estou livre para tomar qualquer posicionamento político na cidade, desde que o nosso acordo vai até o final do mandato de Couber Martins. Fora isso, eu posso ter candidato no partido, posso apoiar outros candidatos. Aqui em Salvador, o partido faz parte também da base de Bruno Reis, tanto é que temos 2 secretarias, a infraestrutura e manutenção da cidade e uma empresa de obras públicas chamada Desal, mas que também a nossa aliança política também tem, ela foi feita há 2 anos atrás e não quer dizer que ela também tem que permanecer para 2024. Não estou dizendo que a gente não possa estar com ele, mas as alianças, elas têm um prazo de duração de 4 anos. Se não for assim, os partidos não crescem, os partidos não desenvolvem, não têm os seus prefeitos eleitos direto na sua legenda. Então, o que a gente está fazendo agora é abrindo um leque de conversas em Itabuna, Ilhéus, Porto Seguro, Teixeira de Freitas, Salvador, como também Feira de Santana. Esse é o ano em que as conversas e as alianças são firmadas. E a gente está trabalhando bastante nisso para que no ano de 2024, nas eleições municipais, a gente possa ter também várias prefeituras eleitas diretos no Republicanos. Deputado, eu quero agradecer a disponibilidade desse papo conosco, né? Eu sei que o senhor tem aí uma agenda extensa no dia de hoje, mas agradecer, né, por ter reservado um tempinho para bater esse papo com a gente, falar um pouco do seu mandato e também de política. Afinal de contas, a gente está vivendo esse período importante, né, entre uma eleição e outra, quando muita coisa é decidida. Um forte abraço, um ótimo dia para o senhor. Um abraço para você, para todos os ouvintes da Rádio Princesa FM, do programa Bom Dia Feira. Um abraço para Dilson, para Fernando, um abraço para o meu vereador Eli Ribeiro, um abraço para o meu deputado estadual José de Arimateia e um abraço a todos os feirenses. E pode ter certeza que na Câmara Federal nós estaremos trabalhando para todos os anos encaminharmos recursos de emendas parlamentares para a cidade de Feira de Santana, como nós fizemos para a infraestrutura nesse ano e como também na área de saúde, que é uma demanda, uma carência muito grande de qualquer população. Um abraço e muito obrigado e sempre às ordens para bater um papo com vocês. Daí, portanto, conversamos com o deputado federal Márcio Marinho.